Então, agora, para dar continuidade às nossas, né, esse dia de discussões relacionadas à psicologia, à segurança pública, essa interface da psicologia com a justiça, nós teremos a mesa sobre segurança pública, com 2 temas. O primeiro, a atuação dos psicólogos na política de segurança pública à luz de uma sociedade marcada pela desigualdade social, em constante conflito entre o individualismo e a garantia de direitos, com a doutora Adriana Eiko Matsumoto, que é psicóloga, conselheira do CRP6, né, foi conselheira federal até 2010 a 2013 agora, doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo, tendo atuado como psicóloga no sistema prisional, na Secretaria de Administração Penitenciária, em São Paulo, tanto na penitenciária quanto no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de São Paulo. E o segundo tema será a execução penal, redução de danos e ressocialização, a relação entre a justiça e a subjetividade, com o Dr. Alexandre Karazawa Takashima, juiz corregedor das varas de execuções penais do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o TJSC. Passo a palavra, então, para a coordenadora da mesa, a psicóloga Juliana Medeiros. Bom, retomando, então, para a nossa última mesa da tarde, né, do encontro, vamos falar, então, um pouco da questão do psicólogo, da atuação do psicólogo nessa interface mais especificamente com a segurança pública, né? E eu vou já de imediato passar a palavra, então, à Adriana Eiko para ela. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Quero primeiro agradecer ao CRP de Santa Catarina, ao CRP 12, pelo convite. É sempre muito bom a gente poder estar juntos e discutir questões que nos ajudam a avançar no projeto político da profissão. Projeto este que é construído a partir desses diálogos, é construído a partir das demandas que advêm da categoria. Projeto este que não é consenso, está em disputa. E é exatamente porque está em disputa que é tão fundamental podermos nos encontrar e dialogar a respeito das questões críticas que nos envolvem, as questões que, de fato, nos ajudam a avançar no modelo que queremos superar, inclusive da psicologia na interface com a justiça e nas políticas de segurança. É nesse sentido que venho com muita satisfação e com muita honra aqui poder contribuir um pouco com vocês, dialogar a respeito da possibilidade da atuação da psicologia nessa interface, quais as suas questões, as suas demandas, buscando compreender também que pano de fundo é esse que a gente está operando. Afinal de contas, um projeto de profissão não está apartado de um projeto de sociedade. Para a gente conhecer a fundo e conseguir, de fato, construir esse projeto de profissão que nos ajude a avançar, também tenho que produzir um posicionamento crítico com esse projeto societário que está em curso. É nesse sentido que vou procurar aqui, num primeiro momento, trabalhar com vocês alguns aspectos, infelizmente não dá para esgotar, mas vou trabalhar aqui alguns aspectos relacionados a esse projeto societário, que vão nos ajudar a compreender que configuração é essa que temos tido de uma política pública de segurança. E aí entrando tanto as políticas penais e criminais. E disso tudo, o que se desdobra para a nossa prática profissional? Quais são os enfrentamentos, quais são os desafios que temos para a atuação da psicologia neste campo? Um campo bastante contraditório, um campo pautado mais pela contradição de direitos do que pela garantia de direitos, mas um campo que lá estamos e que, portanto, podemos propor sermos, nesse sentido, colaboradores de uma ação que, de fato, vise transformar esta realidade. Bom, nesse sentido, eu vou buscar problematizar com vocês esse campo das políticas públicas de segurança, trazendo algumas ponderações, primeiro, a respeito desta organização e desse projeto societário em curso. Para isso, vou precisar um pouco da paciência de vocês para me ajudar a montar um pouco essa linha de pensamento, que significa também partir dessa categoria da historicidade, que nos ajuda, pelo menos nesse momento circunscrito dos anos 2000, a ter que retroagir a pelo menos
40 anos atrás, para entendermos o que está sendo gestado como projeto num movimento mesmo mais macro-político. Bom, final da década de 80, a gente conhece uma nova forma de organizar políticas públicas em nível mundial. Esta nova forma é pautada pelos países de capitalismo central. Países estes que se organizam a partir de organizações econômicas, como o FMI, o Banco Mundial, e que trazem uma cartilha de como que deve ser operada as políticas sociais, inclusive para os países em desenvolvimento, chamados países do terceiro mundo. Essa cartilha foi produzida a partir do chamado Consenso de Washington, que foi, portanto, proclamado ao final da década de 80, que propôs o quê? Um ajustamento na macroeconomia mundial. Depois eu vou explicar o que isso tem a ver com a psicologia, mas tem tudo a ver. Esse ajustamento na macroeconomia mundial colocava a necessidade de diminuição do poder do Estado e também da entrada e da regulação cada vez mais do mercado em todas as relações humanas e relações sociais, inclusive nos poderes constitutivos desse Estado. Executivo, poder legislativo e o judiciário. Isso significa o quê? Estava aberta, portanto, uma nova reforma na política econômica que todos nós conhecemos como as políticas neoliberais. Quais são os efeitos dessa política no campo das políticas de segurança? É isso que eu quero trabalhar um pouquinho antes aqui com vocês. Bom, é a partir da implementação das políticas neoliberais que acabamos por conhecer nos diferentes países, e aí vou falar um pouco da América Latina, especificamente no nosso país, o Brasil, um jeito novo entre aspas, é um velho jeito amoldado como uma coisa nova de organizar a produção e reprodução de bens materiais. Os estudiosos do campo do trabalho, da sociologia do trabalho, chamam este momento de reestruturação produtiva do capital. O que isso tem a ver? Como que se organiza esse momento, essa nova planta de fábrica, essa planta de trabalho, o que isso tem a ver conosco ao falarmos de segurança? Bom, o receituário japonês, e aí a gente aprende lá em psicologia do trabalho, né, as questões relacionadas com toyotismo, acumulação flexível, a flexibilização das leis trabalhistas, um processo cada vez mais ardiloso de precarização de trabalho e uma constituição cada vez mais estruturante de um desemprego que vai assolando vários países, tanto de capitalismo central quanto de capitalismo periférico. Não por acaso, é nesse momento que a gente vê também esfacelar-se o estado de bem-estar social na Europa. Não por acaso, é nesse momento em que a gente vê muitas das plantas de fábricas que antes estavam localizadas nesses países de capitalismo central sendo disseminadas pelo globo, encontrando países em que a mão de obra fosse menos regulamentada e mais barata. É nesse momento em que a gente encontra também mudanças e alterações na legislação do trabalho. Legislação essa arduamente conquistada pelos trabalhadores também. Este processo, que aqui estou colocando muito rapidamente, chamado de reestruturação produtiva do capital, se inicia logo após o Consenso de Washington, que se deu ao final da década de 80. Portanto, década de 90, e aí a gente se lembra do nosso país, o que estava acontecendo nesse momento histórico no Brasil. Um Brasil que tinha acabado de proclamar uma Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã, que elege pela primeira vez, pelas vias do voto democrático, depois de um período da ditadura civil-militar, um presidente que introduz essa agenda neoliberal nas políticas sociais. A introdução dessa agenda neoliberal, ela perdura. Ela sofre algumas contradições depois desse período, mas ela entra e de forma muito contundente, se radica nas bases mesmas das políticas que hoje a gente vai trabalhar aqui um pouquinho. Bom,
a precarização do trabalho, o aumento do desemprego, o aumento da distância entre o salário do trabalhador e a riqueza que ele produz, ou seja, a gente também tem que fazer a conta não só do quanto que aumenta o salário mínimo, mas também entender a conta do quanto que se ganha a classe trabalhadora e o quanto de riqueza que ela produz, do produto interno bruto. Essa distância tem aumentado, ou seja, o saldo devedor é sempre para o lado daquele que produz a riqueza e que não pode usufruir desses bens produzidos. Um caso típico disso, talvez vocês aqui lembrem, foi o que aconteceu com o setor bancário. Quem trabalha no campo da saúde do trabalhador, da psicologia do trabalho, conhece muito bem o que foram os planos de demissão voluntária, os chamados PDVs. Processo este que foi um estopim de toda uma política de reorganização do trabalho e que a gente consegue localizar muito bem como que isso se deu, por exemplo, no setor bancário, né? A demissão de vários bancários, né? Cerca de apenas 1/3 desse contingente de trabalhadores permaneceu desde então e permaneceu acumulando trabalhos daqueles 2/3 que foram, portanto, demitidos ou que assumiram os chamados PDVs, as demissões voluntárias. Isso, para nós, é a expressão desse processo de precarização. A gente encontra isso em outras frentes. Estou dando exemplo aqui de um tipo de trabalho que é regulamentado, né? Regulamentado no sentido de que está de acordo com as CLT, com as leis trabalhistas. A gente não precisa ir muito longe para imaginar quais os efeitos disso na franjas, né? Ou seja, no processo de precarização daqueles que já estavam com a condição de trabalho precarizada, né? Bom, também, não por acaso, é neste momento histórico que o mundo conhece um agigantamento do sistema penal. Será que essas coisas aconteceram simplesmente por coincidência? Que relações existem entre estes momentos, entre esses acontecimentos? O chamado boom carcerário, que se inicia nos anos 90, e aí a gente está pensando, final dos anos 80, Consenso de Washington, crise do welfare state, reestruturação produtiva e boom carcerário. Essa relação histórica está dada. E é importante que a gente conheça exatamente quais são essas múltiplas determinações. O Brasil, nessa época, desde os anos 90 até chegando aqui mais próximo, 2010, nos últimos dados, a gente tem até 2011, 2012, cresceu, só o nosso país, em 350% a sua massa carcerária, né? A gente saiu de um patamar de 120 mil presos para hoje ocupando a 4ª posição mundial, né? Essa vergonhosa posição num ranking mundial de encarceramento, com mais de 500 mil de presos. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia, que, ao olharmos também para os processos vivenciados por esses países, a gente vai entendendo que existem idiosincrasias, ou seja, existem peculiaridades também nesses processos em cada um desses países aí que mais encarceram. No nosso país, é nesse momento histórico também que a gente começa a implementar um jeito de lidar com a legislação penal que está pautada por um processo que importa formas e fórmulas mágicas também de políticas de segurança. É nesse momento em que a gente conhece e as nossas polícias começam a serem treinadas a partir da lógica da tolerância zero. Tolerância zero, tomada aqui como uma certa doutrina que acaba dizendo que o menor delito, o menor equívoco deve ser tratada com o máximo rigor. É aquele velho ditado que Luc Vacan coloca muito bem no Punir os Pobres. Quem mata, ele diz assim, quem rouba um ovo, rouba um boi. É quase que uma fórmula mágica. Também inspirada numa espécie de suposta teoria chamada da teoria das janelas quebradas. Não sei se vocês já ouviram falar dessa suposta teoria das janelas quebradas.
gestada também por alguns supostos teóricos da criminologia estadunidenses, que diz o seguinte: se em um edifício, a metáfora que eles usam é exatamente essa, não estou inventando não. Se em um edifício você passa por uma rua e percebe que existe uma janela quebrada, aquilo denota uma vizinhança que não cuida do seu próprio prédio. Você passa outro dia, aparece uma outra janela quebrada. Olha só a depredação, a delinquência, como Pedro Paulo comentou na palestra anterior, esse processo de virtualidade que vai trazendo, enredando um jeito de ser daquele grupo, né? Passo um terceiro dia, já tem as portas escancaradas, já começam focos de incêndio, ou seja, eu preciso agir com o máximo rigor na primeira janela quebrada. Esta política que é implementada de forma muito contundente nos Estados Unidos e que nossa polícia acabou sendo treinada a partir dessa doutrina também. Também foi treinada, e depois eu vou falar um pouco mais disso, a partir da doutrina da segurança nacional, que tem a ver com também uma preocupação dos países de capitalismo central, principalmente pelo imperialismo estadunidense, de coibir práticas insurgentes. E na América Latina isso se desdobrou, por exemplo, nas ditaduras civis militares, numa forma de gestar também a relação da segurança pública com a comunidade. Tá bom? Bom, esse processo que estou dizendo de forma muito ampla aqui para vocês, vai nos ajudando a compreender que falar de políticas de segurança, falar de sistema penal, falar de encarceramento em massa, de criminalização da pobreza, é falar dos efeitos nefastos dessas políticas neoliberais que estão em curso. E que, se colocarmos isso numa equação, a solução desses problemas também só pode se dar se essas mesmas políticas que estruturaram essa forma de lidar com a segurança e com o encarceramento também forem mudadas. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que, num primeiro momento, é fundamental termos a visão crítica, por exemplo, do próprio direito penal, da criminologia. Mas a mudança circunscrita apenas à esfera legislativa e à esfera do direito não irá nos ajudar a superar, de fato, as contradições que erigiram esse tipo de encarceramento. Mais do que uma forma de punição específica, é uma forma de controlar a insurgência, é uma forma de controlar a possibilidade de mudança. É isso que está em jogo, né? Bom, eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho, uma pequena frase de um autor do campo do direito. O nome dele é Pachucanes. Não sei se vocês conhecem, ele é um criminólogo russo que traz a seguinte frase: o direito penal é, deste modo, uma parte integrante da superestrutura jurídica, na medida em que encarna uma modalidade dessa forma fundamental, a qual está subordinada à sociedade moderna, a forma de troca de equivalentes com todas as suas consequências. Afinal de contas, o que é a pena, senão a forma equivalente do tempo valendo pelo ato cometido? A realização dessas relações de troca no direito penal constitui um aspecto da realização do Estado de Direito como forma ideal das relações entre produtores de mercadorias independentes e iguais que se encontram no mercado. Porém, como as relações sociais não se limitam às relações jurídicas abstratas entre proprietários de mercadorias abstratas, a jurisdição penal não é somente uma encarnação da forma jurídica abstrata. O que é, então, a jurisdição penal? É também uma arma imediata na luta de classes. Essa compreensão que Pachucanes nos ajuda a chegar, de que a política penal, direito penal, em verdade, são artífices nesse processo de legitimar cada vez mais a precarização do trabalho. Essa concepção vai nos ajudando a compreender que falar de sistema penal, falar
de políticas de segurança é sim falar de um projeto de sociedade que está muito bem implantado. E se nós, como psicólogos, como profissionais do campo do direito, do campo da segurança pública, do sistema penal, não compreendermos essas artimanhas que estão configurando essas políticas, a gente pode também acabar enredado por práticas que vão legitimá-las. Este é o cuidado que a gente precisa ter. No meu doutorado, eu acabei discutindo algo que queria compartilhar aqui para vocês. Uma pergunta me assolou logo no início desse processo de pesquisa. E essa pergunta foi assim, como poderia dizer, ela se deflagrou a partir da leitura de Dom Quixote, olha que coisa engraçada, né, do cavaleiro errante, que em um momento Miguel de Cervantes diz o seguinte: só padece de solidão aquele que se isola das lutas de seu tempo. E eu, nessa incorrigível vontade de não padecer de solidão, procurei, nesse processo de pesquisa, conhecer minimamente algumas das lutas de nosso tempo. Quais são as pautas que hoje estão engendrando lutas sociais, que estão engendrando praxis social e que estão nas bandeiras de movimentos sociais. E, para isso, fui pesquisar quais foram pautas, propostas que um grupo específico da sociedade civil, que se articulou em 2008, que tinha aí componentes de entidades do campo dos direitos humanos, conselhos profissionais, pastoral carcerária, entre outros, né, um grupo bastante diverso, não só focado no estado de São Paulo, mas também de outros estados, que produziu propostas para a primeira Conferência de Segurança Pública. E aí procurei, então, conhecer que teor de propostas são essas e em que medida elas nos ajudam, de fato, a avançar, a chegar nesse cerne. E aí eu vou contar um pouco disso para vocês mais ao final da minha apresentação. Como que as lutas sociais nos ajudam também a construir e a remodelar um projeto de profissão, para a gente não perder o foco que esse movimento é sempre dinâmico e está interrelacionado. É nesse momento que acabo pesquisando esse processo que vou chegando numa concepção que é a seguinte, e aí quero partilhar isso com vocês. As políticas penais, as políticas criminais, elas não estão em contraposição ao Estado de Direito. Elas exatamente ocorrem em decorrência de um Estado de Direito. Nesse sentido, não há que se falar de uma contraposição de um Estado democrático de direito para um Estado penal. Por quê? É no Estado democrático que os massacres acontecem. É no Estado democrático que a polícia mata mais, só nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, do que a soma total dos países que têm pena de morte. É nesse Estado democrático de direito que a nossa polícia genocida, extermina populações jovens, negras e periféricas. Não é em contraposição à democracia, é também na democracia que isso ocorre. Então a gente precisa problematizar o próprio conceito de democracia que está em jogo. Que conceito é esse? Democracia para quem? Quem está incluído nesse processo chamado de democrático, né? Então é nesse contexto que eu acabo utilizando um outro jeito de falar, exatamente para expor a contradição. E vou trazendo a noção do Estado democrático de direito penal, enquanto essa forma síntese de Estado que me ajuda a compreender hoje como que se configura no sentido de um Estado que hiperdimensiona o seu braço totalitário, mas que compõe também com as políticas sociais minimalistas no trato com a miséria. É nesse contexto que a gente precisa entender que a face atual da barbárie hoje é exatamente esta articulação da repressão às classes chamadas como perigosas e das políticas assistencialistas também no trato social. A gente não vai falar em Estado democrático de direito penal sem também falar nas políticas sociais que estão em curso hoje no país, por exemplo. Essas políticas estão estruturando uma mudança, de fato, na forma de lidar e de gestar, por exemplo,
aquilo que veio como cartilha do Consenso de Washington? Não sei se vocês já tiveram essa dúvida, essa curiosidade, mas está acessível para todos nós. Dá para a gente entrar no site do Banco Mundial e ler algumas cartilhas de políticas públicas sociais que foram encaminhadas e que são, portanto, ofertadas para os países chamados em desenvolvimento para aplicar em seu território. O nosso país, ele segue à risca essas políticas. O nosso país, ele tem cada vez mais engendrado formas de unir políticas sociais e políticas penais. Um exemplo, síntese disso, e que acho que nos ajuda aí a avançar, é a questão da guerra às drogas, que, na verdade, é uma guerra contra os pobres. É uma guerra que visa criminalizar um percentual da nossa população, principalmente a parcela jovem, e, do ponto de vista quantitativo, tem encarcerado mais mulheres também, o número de encarceramento feminino tem crescido por conta da questão da guerra às drogas, né? Processo esse que criminaliza as estratégias de sobrevivência dessa juventude que, pelo mesmo movimento de precarização do trabalho, desemprego estrutural, precisa encontrar formas de garantir a sua vida, a sua subsistência, de reproduzir sua vida material, e esse processo entra nessa esteira criminalizando nossa juventude. É muito preocupante quando a gente olha para esse espectro da faixa etária, né? Em todos os estados da federação, e esses dados vocês podem verificar no DPEM, no site do Departamento Penitenciário Nacional, tem um link lá para o Infopen, que são as informações estatísticas das penitenciárias do Brasil. Aquelas que enviam, aquelas que, de fato, a gente tem que lidar sempre com a questão da subnotificação, claro. Mas aquelas que estão ali já apontam para a gente, em todos os estados da federação, o maior número de presos, a porcentagem de presos jovens está em primeiro lugar, de 18 a 24 anos. E aí a mesa anterior discutiu isso sendo cada vez mais antecipado, né? Então o processo de criminalização da juventude também precisa ser algo que a gente precisa colocar na nossa pauta. Mas, enfim, falando de tudo isso, e agora não sei quanto tempo tenho. Ah, tá bom. Eu queria trazer alguns desdobramentos em relação ao nosso papel e à nossa contribuição nesse processo. Comecei falando que a psicologia precisa se posicionar também diante de um projeto, do que queremos produzir para a nossa sociedade. E isso necessariamente significa se posicionar quanto a um projeto de sociedade que está em curso e que devemos, portanto, também pensar em mantê-lo ou mudá-lo. Entendendo que todos aqui nessa sala estão, ao menos, sensibilizados para projetos de mudança, para projetos que, de fato, visem avançar, visem superar essas políticas colocadas, vou trazer aqui algumas provocações, não trago respostas, porque as respostas vão ser construídas por nós no dia a dia, né? Mas algumas provocações que vão nos ajudando a pensar o tamanho do problema que temos. E aí, tive que fazer uma escolha, até por conta do tempo. Eu vou falar um pouquinho das questões de segurança pública e depois do sistema prisional, tá bom? Bem, em relação à segurança pública, a gente tem uma organização arcaica, né? Não preciso chover muito no molhado aqui para dizer que nosso sistema de polícia, ele herda tanto características arcaicas do Império, de um jeito de funcionar do policiamento que vem da época da invasão, não gosto de falar colonização e invasão. Esse momento trouxe para nós um espectro de uma polícia que se desdobra em dois grupos, uma polícia investigativa e uma polícia ostensivo-repressiva. É nesse momento também que a gente conhece uma forma de organizar da polícia que tem a autoridade da polícia judiciária, que pode indiciar cidadãos, e aí cai por terra, por exemplo, qualquer presunção de inocência a priori, na prática. Por quê? Porque você já tem um dos sistemas do braço da política de segurança
já fazendo esse processo e já acusando e já tornando aquilo um fato, né? Bom, e também carrega, portanto, princípios que foram gestados na época da ditadura civil-militar, principalmente os princípios do militarismo, que ainda nos assola e que traz um jeito de treinar, não só no Brasil, mas nas polícias latino-americanas, pautadas pela doutrina da segurança nacional, que é aquilo que eu comentei, doutrina essa que vem no sentido de garantir que a ameaça vermelha não possa ocorrer no nosso território, né? Essa organização militarizada de uma polícia que deveria fazer a segurança nacional, ela rompe, inclusive, com uma proposta legal, né, se for pensar nesses termos, de que a ameaça e a polícia ostensiva, armada e militarizada, em tese, que é o que consta na nossa própria Constituição Federal, deveria cuidar das fronteiras, do chamado inimigo externo, muitas aspas aí também. Mas essa mesma polícia é a militarizada, é a que cuida da segurança comunitária, por exemplo, né? Enfim, não é por acaso que a gente vê reacender o AI-5 da Copa. Acho que todo mundo ficou sabendo dessa notícia nefasta, que nos preocupa, né, que nos coloca em alerta, porque a proibição de manifestações, a criminalização de movimentos que visam lutar pelos seus direitos, não é nada mais do que outra expressão desse espectro da ditadura que ainda persiste na chamada democracia. A gente tem isso nos dias atuais. Então, ao mesmo tempo que isso nos assola, que isso nos impacta, também deveríamos pensar, mas será que seria diferente? A gente não superou essas estruturas arcaicas, né? A gente ainda vive sob o manto de um jeito de fazer política de segurança que garante a reprodução de práticas como essa. Então, não é tanta novidade assim. Ao mesmo tempo que nos impacta, a gente também se entristece e percebe, talvez, o projeto civilizatório de romper com todos esses processos, tanto de criminalização, quanto de processos até mesmo de extermínio, a gente ainda não tenha conseguido levar a cabo. A gente tem, no campo da segurança pública, propostas, e aí a própria Conferência Nacional de Segurança Pública, a primeira que ocorreu no país, a primeira que ocorreu depois de muitos anos da chamada reabertura democrática também, né? Ou seja, ela só ocorreu em 2009. Política essa que não se implementou, não se efetivou de fato, que propõe, entre outras coisas, alguns princípios que ainda precisamos lutar por eles. E quando digo ainda, significa que vamos lutar por eles, mas também não vamos achar que, chegando lá, está tudo certo. Não é isso, mas sem a garantia desses direitos, a gente não consegue, de fato, avançar. Um deles, que é um princípio que, na pesquisa que fui avaliando as propostas da sociedade civil para a Conferência de Segurança Pública, é algo que une diferentes frentes. Movimento LGBT, movimento pela terra, movimento de direitos humanos, movimento de mulheres, movimento de direitos das crianças e adolescentes, movimento de profissionais específicos, enfim, é a pauta da desmilitarização. Não dá para a gente avançar num projeto de sociedade se a gente não discutir a estrutura policial. Nesse sentido, nos rebate a seguinte questão: a saúde do trabalhador da segurança pública. A gente sabe os números até do poder da letalidade policial. A gente sabe o quanto que isso é criticado até por organismos internacionais, né? Em 2011 ou 2012, o Brasil recebeu uma recomendação da ONU para que desmilitarizasse as suas polícias. E houve uma resposta oficial da Presidência da República dizendo que acataríamos, enquanto país, as outras sugestões, outras não, e entre essas não acatadas estava a possibilidade de desmilitarizar a polícia. Enfim, mas falando desse ponto de vista da própria questão da saúde do trabalhador da segurança pública, o próprio processo hierarquizado, militarizado, é processo de franco
adoecimento também para eles, né? Nesse sentido, a gente conhece muitos psicólogos que atuam nessa interface. Psicólogos que muitas vezes, ao atuar nessa interface, também estão dentro das corporações. E que, portanto, a assistência ao trabalhador da segurança pública é também militarizada. Esse é um debate que a gente precisava fazer e precisava enfrentar e avançar. Por quê? Ele é um trabalhador que deveria ter direito a uma assistência à saúde mental, assistência à sua saúde do trabalhador, sem que haja qualquer coibição da estrutura, que se possa ter, de fato, um processo e um equipamento, um estabelecimento de saúde mental, por exemplo, que possa acolhê-lo sem essa organização aí colocada. Está acabando o meu tempo, vou ter que falar bem rápido aqui. A outra questão que eu queria comentar com vocês é que a gente estava até comentando um pouco aqui antes de iniciar, algo que parece longe de nós, mas não é. Faz parte das nossas lutas sociais também, que é a questão da regulação da mídia. E a psicologia tem muito a contribuir com isso. Tem a contribuir porque a gente entende o processo da relação do quarto poder com construção de subjetividade. Tem a contribuir porque também somos profissionais da comunicação quando somos chamados a estar nesses locais para nos pronunciarmos, enfim, e podemos pensar em articulações políticas para esse processo, né? Por quê? É também a mídia uma das grandes responsáveis pela perpetuação dessa sensação de insegurança, que vai instando a população cada vez mais a clamar por mais punição, por mais políticas mais duras. Se a gente não tem um debate franco sobre a democratização da comunicação, a gente não consegue estruturar um outro jeito, inclusive, da sociedade civil se organizar para pensar a própria política de segurança, porque cotidianamente vamos ser massacrados com notícias que vão nos pegar pelo estômago, nos pega pela sensação mesmo do medo. E aí, quando a gente tem medo, a discussão não flui, né? Então, a gente precisa colocar isso em jogo. Tinha outras coisas aqui para comentar, mas vou ficar... Ah, tá. Outra coisa, só para terminar da questão da segurança pública. O artigo 144 da Constituição Federal, que é que fala das forças, né, da questão da segurança nacional, ele tem lá um dispositivo que fala da garantia da lei e da ordem, a sigla GLO. Essa garantia da lei e da ordem significa o seguinte: o uso das Forças Armadas no território nacional, Forças Armadas Exército, por exemplo, no território nacional, somente em casos que for decretada pelo Estado a falência do seu sistema de policiamento. A gente viu nos processos da chamada pacificação, que se inicia, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a entrada de Exército pela garantia de lei e ordem, mas de forma inconstitucional, inclusive, porque não havia sido decretada a falência oficialmente, né? Vocês podem procurar, isso não está posto. Você vê sendo decretado cada vez mais processos que se configuram como estado de defesa ou estado de sítio, que estão garantidos até na Constituição, mas tem todo um procedimento para regulamentar isso. E uma coisa que é importante a gente saber: essa flexibilização da garantia da lei e ordem, ela foi aprovada, a primeira flexibilização no governo Fernando Henrique e depois teve uma outra flexibilização no governo Lula. Por isso que, de volta, trago essa concepção. É na democracia que essas coisas estão acontecendo. A gente precisa ter esse debate muito franco também. Em relação, aí muito rapidinho, não vai dar tempo de fato de aprofundar, mas em relação ao sistema prisional, que é essa ponta extrema de uma esteira que vem criando e produzindo exclusão, marginalização e criminalização, essa ponta que hoje representa a 4ª população mundial de presos e que representa o horror do horror, né? Quem conhece, eu que já trabalhei, atualmente não atuo mais em presídios, mas já atuei num presídio de segurança máxima que abrigou pessoas presas do sexo masculino que saíram do Carandiru depois dele ser implodido. A gente olha aquela
visão do Carandiru sendo implodido como legal, terminaram uma grande arquitetura de encarceramento, mas ela foi espalhada pelo estado de São Paulo inteirinho, né? Nesse momento, a gente vê pelo menos umas 80 unidades prisionais sendo construídas no estado de São Paulo, que é um grande laboratório para essas políticas de encarceramento. Bom, no sistema prisional, a gente tem, talvez, uma luz no fim do túnel sendo aí lançada sobre nós. E que a gente precisa ter a sabedoria e também a articulação enquanto categoria, no diálogo com outras profissões, para conseguir avançar nessa proposta. E aí eu estou falando com muito cuidado, não quero fazer uma fala aqui colada inicialmente com a política que está sendo proposta, mas dizendo que, a propósito dela, a gente pode utilizar momentos aí para conseguir avançar na garantia de direitos. Que é a Portaria Interministerial número 01 deste ano, de 2014. Ela é uma portaria recém-saída do forno, foi pactuada entre 2 ministérios, então é uma portaria interministerial do Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, e que atualizou a antiga portaria 1777 do Ministério da Saúde e também do Ministério da Justiça, que fala sobre a saúde no sistema prisional. Esta portaria atual, a vigente, institui uma política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. Essa política nacional traz para o interior da política penal princípios caros, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde, a equidade, a integralidade e a universalidade. Traz a proposta de que se articule equipe de saúde da família, que se articule equipes das unidades básicas de saúde para o atendimento das pessoas presas e que se articule também, dentro das unidades prisionais, uma equipe de saúde do sistema prisional, com a contratação de profissionais para exercer essa função. Uma questão que não está posta nessa política e que a gente precisa ficar atento, tanto como cidadão, como profissional, é em relação ao controle social dela. Isso não fica garantido, tem lá a figura de um grupo condutor, vocês podem ler depois na portaria, mas é um grupo condutor que só tem a figura do executivo e do judiciário, né? Então, e os trabalhadores, e a população usuária, quer dizer, os princípios do SUS precisam ser garantidos, e os princípios constitucionais precisam ser garantidos na radicalidade em qualquer política. A outra questão é da portaria interministerial, e aí termino, 94 de 2014. Essa portaria veio regulamentar a portaria da Política Nacional de Saúde, que institui, essa 94 de 2014, o serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei no âmbito do SUS. Essa portaria prevê uma estratégia, que devem ser criadas estratégias estaduais, portanto, vocês aqui do estado de Santa Catarina, CRP 12, outros organismos, entidades, é fundamental conhecer como que está sendo pensada a estruturação dessa política estadual, que vai prever que, desde o incidente de insanidade mental no juízo de conhecimento, já tem uma equipe multidisciplinar para fazer a avaliação, o acompanhamento e o encaminhamento dos casos para a rede de atenção psicossocial. Ou seja, é a possibilidade de fechar as portas de entrada dos hospitais de custódia e das formas de tratamento, chamados supostos tratamentos psiquiátricos em casas de custódia, e abrir a porta de saída em processo de desinternação dos mesmos. Há uma possibilidade de órgãos congêneres comporem o grupo condutor estadual. Está muito amplo na portaria. Isso significa que talvez nos caiba aí um papel de nos organizarmos politicamente para, inclusive, instar o poder público e, quem sabe, compor esse grupo. Queremos participar, a psicologia organizada quer participar dessa política e queremos propor. E aí, juro que só para terminar mesmo, queria só voltar à questão da resolução do Conselho Federal de Psicologia, a 12, de 2011, que resgata esses princípios dos direitos humanos, no trabalho junto às pessoas presas, psicólogo enquanto gestor do sistema prisional e na elaboração de documentos escritos.
Ora, se entendemos que todo esse processo do agigantamento penal, ele tem intersecção e também está sendo determinado por essa política macroeconômica social, eu preciso entender que aquele sujeito diante de mim, que foi designado para ser alvo de uma avaliação psicológica, ele não é um sujeito único, destacado de todas essas relações que estão compondo a sua realidade. E, portanto, que a produção dessa avaliação psicológica e o documento escrito oriundo dela deve conter essa problemática toda, tomando todo o cuidado para não avançar aí em questões de culpabilização individual. Vou terminar por aqui, peço desculpas por ter avançado do tempo. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Antes de passar a palavra para o juiz Alexandre Takashima, eu gostaria de destacar que me foi informado que no turno da tarde nós devemos ter agora ainda, né, ou mais talvez, 127 pontos de acesso ao nosso evento pela internet, né? E também quero lembrar para quem está nos assistindo pela internet o e-mail para fazer as perguntas, tanto para a Adriana quanto para o Alexandre Takashima, que é o comunicacal@crpsc.org.br, tá? E, por último, para quem está presente aqui, né, na pastinha que vocês receberam, tem uma ficha de avaliação do evento, que para a gente é muito importante que seja preenchida e devolvida para nós, que é o que também pode nos ajudar a estar sempre qualificando os nossos eventos seguintes. Os certificados vão estar disponíveis, já estão, acho que, disponíveis na recepção, né, ao final do evento.